e estou aqui para, com muita alegria, compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. Primeiramente, quero dizer o seguinte, que sempre que nós pregamos, sempre que nós compartilhamos da palavra de Deus, eu aprendi assim, que a primeira pessoa que tem que se submeter àquilo que vai ser dito somos nós mesmos, né? Aquele que prega. Então, tudo que eu disser aqui, irmãos, se eu não conseguir expressar aqui do jeito que eu estiver dizendo, eu vou fazer isso com muito cuidado. E vocês vão perceber que eu estou falando para mim também. Eu quero dizer, eu estou falando para mim também. Eu preciso disso que eu estou pregando hoje. Eu acho que é uma coisa que a igreja realmente precisa. E Deus tem falado nos nossos corações. Ontem nós tivemos lá um encontro de pastores, como o bispo disse. Então Deus utiliza todos os momentos que nós colocamos à disposição dele para nos abençoar e nos instruir. E eu creio que hoje vai ser um dia, uma noite e um momento que Deus vai usar na nossa vida, e vocês também, para compreendermos a palavra de Deus. Um texto que eu acho que todos já leram muitas vezes, de várias. O bispo já deve ter feito muito sermão em cima desse texto, mas a gente fica feliz que Deus diz assim, que a palavra dele é nova a cada manhã. Eu quero falar sobre a agenda da igreja. Já ouviram falar desse nome, agenda? Claro que já, né? Coisa moderna, agenda. Não é aquele livrinho lá que a gente anota, mas tem a ver. Mas quando eu estou falando de agenda, eu estou dizendo assim, de propósito, de compromisso, de projeto, de perspectiva, né? Principalmente de algo que aparece como um foco para tudo aquilo que a gente vai fazer, né? Agenda. Nossa vida é organizada pela prioridade que determinamos como foco para nós. Então, a nossa agenda pessoal tem um foco, não é? Que nós escolhemos. Tem gente que escolhe a cada ano, né? Tem gente que faz revisões assim muito mais frequentes, onde colocamos nossa atenção e os nossos interesses prioritários. Normalmente a agenda é alguma coisa que sempre nos chama atenção para as prioridades, ou para um tema que deve, ao longo da nossa vida, nos envolver mais do que nós estamos sendo. Há muita influência que pode desviar o nosso foco e impedir de nós chegarmos onde nós traçamos, onde a nossa agenda nos encaminha. Então nós temos influência, temos projetos, mas temos muitas influências, muitos desafios como pessoas, né? Às vezes esses desvios são... Como é que é para fazer? Mais alto ou mais baixo? Pode abaixar. Deixa bem baixinho que eu grito. Às vezes esses desvios são tão envolventes, tão atrativos, que a gente nem percebe que a gente saiu fora da agenda. Não é verdade? Vem coisa assim que você... Como você vem dizer um negócio desse? Eu estou naquilo que eu projetei. Mas são atrativos que envolvem, que nos desviam, e quando nós damos conta, nós já estamos muito longe, ou estamos realmente saindo fora daquele projeto, e a nossa agenda começa a ser outra agenda. Esse é o perigo para nós como pessoas, particularmente, e para nós como membros da igreja. Membros de uma igreja, membros dessa igreja metodista livre, membros das igrejas metodistas livres em todo no Brasil, membros da igreja de Cristo, cuja agenda também pode estar sendo influenciada pelas nossas próprias agendas particulares, atraída por alguma coisa que às vezes está tirando fora da nossa própria agenda. Ou seja, tudo aquilo que nos desvia da nossa agenda também desvia muitas vezes do projeto que Deus tem para nós como membros da igreja. Jesus nos convida a pensar e rever nossas agendas e fazer essa revisão a partir da prioridade e da justiça do seu reino, para que a agenda nossa e da igreja seja uma surpresa, nos cause uma surpresa agradável na vida do rei. Eu estou falando do rei, falando de Jesus, que é o texto que eu vou falar,
fala de rei, mas o rei pode ser Deus, pode ser Jesus, e vale a pena a gente pensar nisso. Mas essa primeira parte é dizer, vamos falar de uma agenda que é desafiada a não ser ela, somos atraídos para fazer outra coisa. Vou falar também, pensar, meditar com vocês que essa nossa agenda influencia a igreja, a nossa prioridade influencia aquilo que nós achamos que é prioritário na igreja, e o que nós vamos ler no texto, eu entendo assim, que é Jesus falando conosco sobre qual é o foco principal que deve nortear como pessoa e como membro da igreja a nossa agenda. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25, e nós vamos ler 15 versículos, 25, versículo 31 em diante. Já de antemão agradecendo o bispo por esse convite, viu, bispo? A igreja, a junta dessa igreja, estamos aqui do ladinho, para quem não sabe, né? Agora a faculdade está do lado da igreja, nos foi cedido um espaço muito bom. No dia que vocês quiserem visitar, pode chegar por aí, não é? Está próximo, de segunda a quinta eu estou aí, sexta-feira não, mas se houver necessidade, nada impedirá da gente ter um encontro na sexta-feira. Aproveitando para dizer que nós temos oferecido muitas coisas boas como parceira da igreja. Essa é uma agenda da faculdade, ser parceira efetiva da igreja Metodista Livre e de outros que, confiando, enviam alunos para serem treinados por nós. Mas Mateus capítulo 25, versículo 31 em diante, diz assim: todos encontraram? Amém? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo e preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram para beber, nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro e necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, eu me coloco diante do Senhor, ó Pai, e solicito, te peço, usa a minha vida para compartilhar esta palavra tão séria, Jesus, tão importante para a igreja do Senhor, para mim pessoalmente, para cada pessoa aqui nesta noite. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus, compreender o que o Senhor quer dizer com isso.
que nós possamos, ó Deus, além de compreender, assumir para nós, ó Pai, a responsabilidade e o desafio que esta palavra que o Senhor deu traz para a tua igreja e para cada pessoa, Pai. Que o teu Espírito Santo nos esclareça, Pai, e que comunique a Deus de uma forma maravilhosa e agradável aos nossos corações a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Então, falando de agenda, eu fiquei pensando nesse texto. É um texto que me incomoda bastante, porque na realidade eu ainda não consigo fazer o que está escrito aqui do jeito que deveria ser feito. Com certeza, isso eu assumo para mim mesmo. Mas eu fui chamado para fazer isso, como vocês foram chamados, né? Como a igreja foi chamada para fazer. Mas eu percebo que a minha agenda sempre está me desviando disso. Eu percebo que o meu foco está sempre voltado para alguma coisa que não que me desafia a assumir esse aqui. E essa aqui, como a palavra de Deus está dizendo, essa é a agenda da igreja. Eu acho que em toda a história da igreja, o projeto de Jesus Cristo é esse. E eu fico pensando, como nós precisamos debruçar nessa palavra e pensar ela com muito mais ênfase para a nossa vida. E aí, sem me preocupar com aquelas divisões do sermão, que eu acho que não é o que vale a pena mais, eu quero colocar alguns pontos que eu disse aqui, alguns princípios desse texto serão norteadores ou indicadores para nós de uma possível revisão para a nossa agenda. Por quê? Porque nós, como cristãos e como ser humano, Jesus nos enquadra nesse lugar, nesse texto, e nos coloca dentro de uma agenda que é mais importante e mais sublime do que a nossa agenda particular. Nós não podemos nem comparar essa agenda do reino de Deus estabelecido por Jesus com a agenda particular que nós temos. Não tem jeito. Nós vamos perder sempre diante de Deus e diante da sociedade, diante da história, diante do desafio que existe de dentro da humanidade. Então, um dos princípios indicadores que eu estou pegando para mim, que nós vamos compartilhar, lembra, eu estou aqui compartilhando, pastor, não estou aqui chamando a atenção absolutamente de ninguém, não tem, Deus me mandou fazer isso, Deus me chamou aqui para compartilhar, lembrar de alguma coisa muito importante, é isso. O senhor é o pastor da igreja, capaz, essa igreja está sendo bem pastoreada, eu não tenho a pretensão, eu só estou falando, eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração, porque eu acho extremamente importante e para mim é um privilégio, porque eu estou nesse grupo para quem Deus está falando. Então, o primeiro princípio é o seguinte, olha, você pode anotar no seu caderninho, senão depois eu mando. O bispo está gravando, viu? A agenda da igreja é determinada pela prioridade ao serviço às pessoas. Então, assim, como que nós determinamos a nossa agenda? Lembrando que a nossa agenda tem que estar sempre submissa à agenda que Deus tem para a igreja. Então, o que é que esse texto coloca? Que a agenda da igreja é definida pela prioridade ao serviço às pessoas, ao ser humano de forma irrestrita, pois segundo as palavras de Jesus, não se limita aos irmãos de igreja e nem mesmo aos nossos amigos. A agenda que Deus coloca na nossa frente, ela se faz com foco em gente, em pessoas. Então, irmãos, o que tem a ver conosco? Tem a ver o seguinte, que tudo que nós estamos fazendo, que todos os projetos da nossa vida deve se submeter a essa agenda. E essa agenda tem um foco em algo importantíssimo. A coisa mais importante para Deus, chamado, vamos falar o português sim, gente. Se a nossa agenda pessoal, se a agenda das nossas igrejas não tem como foco exclusivo gente, nós estamos correndo sério risco.
aqui o texto. E a agenda trata do quê? A agenda só não coloca o foco que nós devemos ter, mas como nós devemos agir. Pessoas devem ser cuidadas. A agenda fala assim: olha, a atividade de vocês, Deus dizendo, o rei dizendo, implicitamente, a atividade de vocês deve ser o cuidado para com gente, com pessoas. E é um cuidado que não é um cuidado distanciado, é um cuidado participativo, é um cuidado presente. Tive fome, me deste de comer. E esse termo aqui não está falando, você participou, você foi atrás de mim. Não é assim, ó, manda lá um dinheiro. Não estou achando errado mandar oferta lá para mim lá, não, porque é uma forma de fazer. Porque lá tem gente, nós estamos assim, ó, participando indiretamente, mas nós estamos fazendo a coisa. Mas esse texto chama mais atenção assim, ó. Se você vê alguém, se você sabe de alguém, que no seu país, no seu bairro, você não está participando, ou o foco da sua agenda não leva em consideração o seu embate pessoal com pessoas que estão desse jeito, eu acho que Jesus vai falar para você: olha, de carteirinha, de gabinete, ó, lá na faculdade, isso não deu certo, não funcionou bem. Mas assim, chama para ser ativo no negócio. Tive fome e deste de comer. E tem outro tema mais interessante, ele fala assim, ó: tive sede e me deste de beber. Mas tem que colocar mais próximo: fui estrangeiro e vocês me acolheram. Eu era um estranho no meio de vocês, mas vocês me acolheram. Jesus está dizendo para aquelas pessoas: vocês fizeram isso comigo. Depois ele diz: necessitei de roupa e vocês colocaram roupa em mim. Estive enfermo e vocês me cuidaram. Estive preso e vocês foram me visitar. Não é simplesmente, e eu quero dizer que para mim e para você, o que Jesus espera de nós é envolvimento mesmo, não é? E aqui tem uma coisa interessante: a igreja é chamada de sinal do reino. Tem um teólogo muito famoso que nós estudamos bastante quando nós estivemos fazendo um curso junto ao bispo. Ele chama-se René Padilha. Ele diz assim que a igreja é sinal do reino. Ele diz que a igreja é símbolo do reino, na realidade. E aí eu estava lendo um texto dele, eu fiz uma crítica numa coisa que nós fizemos, num texto que nós escrevemos. Eu pensei assim: a igreja, além de ser um símbolo, ela é mais sinal do que símbolo. E eu queria explicar isso. Um símbolo é aquilo, por exemplo, que deixa você pensar do seu modo o que ele representa. Por exemplo, a nossa bandeira é um símbolo. É um símbolo, a bandeira é um símbolo. E você pode pensar da bandeira o que você quiser. Você pode ser uma pessoa que ajoelha diante da bandeira, tem um sentimento de alegria com a bandeira. Você cria, então, o símbolo desperta, o símbolo marca alguma coisa, diz isso existe, e esse símbolo desperta sentimento em nós. E tem gente que odeia a bandeira brasileira, porque talvez teve experiência muito triste com a bandeira na frente dele. Tem muita gente desse jeito, né? Ainda bem que a gente pode falar isso hoje, antigamente nem podia dizer. Mas como sinal, a igreja como sinal, ela é mais do que um símbolo, porque o sinal participa daquilo que ela representa, participa assim, encarnado nela. E o sinal, a igreja como sinal do reino, é aquele que sinaliza, é aquela que traz substância, que nos chama a uma atitude, que marca um caminho, que define uma caminhada. Então, como sinal do reino de Deus, que a igreja não é o reino de Deus, a igreja faz parte do reino, é cooperadora no reino e sinaliza o reino de Deus, que já é, mas ainda não é na sua totalidade, como o bispo sempre fala na escatologia, ele é especialista nisso. Então, o reino é, mas ainda não é. Mas a igreja foi escolhida como cooperadora para sinalizar o reino, mas não sinalizar o reino sem uma justiça do reino. Sinaliza o reino com a sua justiça, a justiça do reino. E a justiça do reino, uma dimensão dessa justiça, o bispo falou de justiça, eu não vou repetir, porque
ele fala melhor do que eu falei, mas eu vou dizer, essa justiça ela tem conteúdos. A justiça do reino jamais pode ser vista, por exemplo, se o faminto não for alimentado, se o preso não for visitado, se o estrangeiro não for acolhido, se o doente não for nossa preocupação, irmãos. Não tem jeito de demonstrar a justiça do reino, ser sinal desse reino, se a pessoa humana passa desapercebido pela nossa vida. Se nós temos projetos e projetos, mas as pessoas nunca participam dele, ele não é o primeiro nesse projeto. Então a igreja que está completando 62 anos e fez 63. Claro que a igreja tem feito coisas excelentes, e fez e continuará fazendo, mas a palavra de Deus para nós hoje é que nós temos que afinar ainda mais o nosso foco nesse sentido. Porque nós podemos dizer como essas pessoas que disseram no final: mas quando é que você estava com fome, nós não pudemos de comer? Quando é que você estava com sede, nós não pudemos de beber? E Jesus chama e diz assim: olha, quando vocês, tanto para o lado positivo como negativo, quando vocês não fizeram para o seu semelhante, para a gente que você tinha, vocês não fizeram a mim. Então a justiça não foi cumprida porque vocês vocês foram até bonzinhos comigo, mas vocês esqueceram os outros. Eu já esqueci muitas vezes isso. Eu sou mais de dar a oferta do que rir. Eu estou falando de mim. Eu sou mais de arrumar um jeito de o mais fácil, mas irmão, está na hora de não fazer o mais fácil. Está na hora de encarar o que Jesus está dizendo. Eu preciso encarar. Eu fiz um propósito com Deus. Falei: Senhor, eu sou diretor da faculdade, eu sempre estou estudando, como vocês sabem. Eu falei: Senhor, vai chegar um momento, eu já coloquei a minha vida nas tuas mãos, vai chegar um momento que eu vou ter que fazer exatamente o que você quer, mas que eu não gostaria de fazer, porque para mim está ótimo o que eu estou fazendo. Eu tenho um emprego, eu tenho um salário, eu tenho uma posição que às vezes coloca mais alegria do que problema, é claro, mas está na hora do Dionísio, pessoa, verificar essa coisa do ponto de vista de Deus. Talvez ele dissesse: Senhor, mas olha, eu fiz, caramba, eu ajudei a fazer aquilo, ajudei a fazer aquilo outro, ajudei a fazer aquilo, eu tive lá sentado naquela sala da diretoria, fiz tanta coisa ali. Ele me falou: mas para mim, o senhor não fez nada. Essa é a minha preocupação, irmãos. Para mim, você não fez nada, Deus. Mas Senhor, e essa lista de coisas aqui? Mas Senhor, como tem um texto do capítulo 7 de Mateus que diz assim: Senhor, orei para que o enfermo fosse curado. Senhor, num momento de espiritualidade elevada, falei até em línguas. O Senhor profecia, falou: nem te conheço. Esse é meu medo. Mas eu estou ativo, eu estou fazendo coisa pra caramba. Todo mundo sabe, chego cedo e olha, faço coisa e visito. Mas a minha preocupação é assim: qual é? Será que eu estou no foco que Jesus quer? Será que pessoas estão envolvidas? Será que eu gasto a minha oferta, o meu dinheiro, o meu dízimo? Será que essa atitude é uma atitude que está fazendo isso com pessoas? Então é tempo de nós pensarmos. Eu acho que o bispo tem compartilhado, tem falado, nós temos conversado. Eu sou superintendente, ele é o bispo, nós temos, não é uma coisa estranha para nós isso, não é. Eu só estou tendo o privilégio de poder compartilhar com vocês aqui, e realmente é um grande privilégio, porque eu sou necessitado. É aquele negócio, Deus está falando comigo na frente de vocês. Eu não estou fácil, a coisa é difícil, mas eu relutei faz tempo, eu estou pensando, eu ainda falei hoje, falei: Jesus, eu vou pegar outro texto e eu vou pregar. Eu tenho outros sermões, mas isso fala comigo, é isso que eu preciso ouvir. Amém. É isso que eu preciso receber de Deus e abrir o meu coração. Eu tenho que fazer uma revisão na minha agenda. Eu tenho que parar de discursar. Eu preciso me embater, estar envolvido com essas coisas que Jesus está falando. Tive fome e você me deixa de comer. Tive sede e você me deixa de beber. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava doente e você me cuidou de mim. Estava preso e você me visitou. Por que você decidiu fazer para as pessoas que estavam do seu lado? Isso não é fácil. Eu estou sendo desafiado. E não é sim assim, desculpa não. É porque nós
somos liderança da igreja, e isso nos pega. E você também, irmãos. Lembra que a agenda da igreja, a prioridade são as pessoas. Falando um pouco para vocês, como a Carla não ficar só em cima de mim, né? Eu já assumi a minha culpa. Agora vamos culpar um pouco os outros. Não, brincando, falando, irmãos, se pessoas não estiverem envolvidas em tudo que. Se o bem das pessoas não for prioridade na sua vida, você não é sinal, eu não sou sinal, eu não sou símbolo. Nós somos um mero simulacro. Sabe o que é simulacro? Você sabe o que é simulacro? O que é? Pode falar, eu gosto. Exatamente. Falando assim em português, é uma enganação. Parece, mas não é. É sepulcro caiado por fora, mas cheio de osso seco por dentro. Simulacro. É uma inversão da realidade. Eu sei que aqui, no meu coração, todos vocês estão envolvidos com isso. Mas eu sei que tem pessoas especialmente envolvidas com isso. Vale a pena, irmãos. Vale a pena voltar a nossa agenda para a agenda de Deus. Criança sendo cuidada, criança sendo treinada, visita sendo feita nos orfanatos, nas cadeias. Irmãos, nós precisamos fazer isso. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a roupa, nós temos a comida, nós temos o remédio, nós temos o amor para colher. Nós precisamos ir atrás. E tem gente esperando remédio, tem gente esperando visita na cadeia, tem uns hospitais superlotados de gente desesperada, sem alegria no coração, que estão lá desprezados pela estrutura que nós temos, que no mundo inteiro é precária. E você pode fazer a grande diferença. E Jesus está falando assim: olha, é isso que eu. Quando você faz isso para alguém, eu estou sendo. É para mim que você está fazendo. Mas Jesus está querendo que isso seja feito para aquela pessoa. Então, lembrando, a agenda tem que ser alterada. A minha, a sua, tem que ser alterada. As pessoas têm que fazer parte dos nossos planejamentos. Se não tem ninguém que te preocupa quando você toma as suas decisões, então você precisa pensar seriamente nisso. Eu preciso. E essa igreja será, falando agora especialmente de Milão, será outra coisa. Já tem sido muito importante. Mas Deus não tem só o que Ele deu até agora para essa igreja. Com certeza, se as pessoas se tornarem cada vez mais a preocupação de cada um de vocês, que nós somos a igreja, essa igreja não será mais percebida desse jeito, será muito diferente. E eu acho que o seu desejo é esse, né? Deve ser o desejo dos irmãos. Outra coisa que eu queria dizer: qualquer outro foco escolhido desqualifica a agenda da igreja como válida. É consequência, porque é Jesus que diz. Eu li só uma vez o texto, mas você pode meditar nele. Se eu não me importei com pessoas, procurei outro foco, não coloquei pessoa como mais importante na minha vida, ele diz: olha, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Mas aqui ele diz assim, ó: o inferno, o fogo eterno, que é o inferno, não foi feito para você, nem para mim, foi feito para o diabo. Por que você vai lá? Por que eu vou entrar nessa? Por que nós vamos participar de uma coisa que foi preparada para o diabo e seus anjos? Porque ele é mentiroso, ele é traidor, ele é arrogante. Mas nós somos chamados para dar frutos, e frutos que duram para a vida eterna. E o primeiro fruto que nós temos na Bíblia envolve o que? Pessoas, meu Deus do céu. Amar o seu semelhante. Mas não é amor simbólico, é amor de fato. Temos que participar. E não adianta fazer um projeto, fazer uma comissão para isso. Nós temos que voltar para a palavra de Deus e assumir isso. Cada um fazer a sua parte. Com certeza você pode visitar uma pessoa no hospital amanhã, se você quiser. Eu também. Eu estou planejando visitar um amigo meu, e amigo nosso, que está dentro. Eu fui faz um ano que eu fui. Eu não voltei não, mas você pergunta: o que foi que aconteceu com você, Dionísio? A minha agenda atrapalhou. Mas se eu não lesse a palavra de Deus, eu estaria perfeitamente justificado, porque eu estou fazendo tanta coisa
que Deus até dá uma medalha para mim quando eu chegar diante dele. Mas ele está falando para mim, não vai receber, não. Qualquer outro foco escolhido desqualifica a agenda da igreja, porque nós a desqualificamos, porque a nossa já foi desqualificada pela palavra e pelo mandamento do Senhor. Ah, mas eu canto bem, eu toco muito, não interessa. Ah, nós fizemos uma grande construção. O foco não é esse. Senhor, eu estou todo dia na faculdade lá, preparando matéria, estudando, tá bom, é legal, mas o foco está distorcido. Na realidade, a teologia, falando um pouquinho de teologia, a teologia surge desse foco. Teologia não é uma coisa criada lá na faculdade e passada para os irmãos. Teologia é uma coisa que se constrói no chão da igreja, no dia a dia dos nossos embates, com os doentes, com os fracos, com os presos, com os sobrecarregados. É daí que sai a teologia. A teologia é construída na experiência da revelação de Deus, se tornando ferramenta concreta e prática para alcançarmos essas pessoas que estão. E às vezes nós fazemos outra coisa. Então o que eu faço na faculdade? Na faculdade nós vamos refletir e compartilhar, vamos sistematizar, vamos colocar essa experiência assim de forma que a gente pode compartilhar com outros, para que outros sejam motivados a fazer. Eu não posso me esconder atrás disso. Então, primeira coisa, a agenda é definida tendo as pessoas são a prioridade. Qualquer outra escolha desqualifica qualquer outra escolha, qualquer outro foco, desqualifica a minha agenda e, consequentemente, nos prejudica a igreja. Nós temos que pensar nisso. Você fala, não, eu não tenho nada com isso. Você tem sim. Nenhuma pessoa que está aqui está livre de implicar alguma coisa na igreja. Você pode não perceber, mas se você é membro da igreja, qualquer decisão que você tomar revelia do foco que a igreja tem no reino de Deus, você causa problema. E isso é muito sério, não é? Precisamos sempre pensar. E eu torno a dizer, se na minha agenda, no meu projeto, agenda do Dionísio para o ano 2011, as pessoas não são o foco, pessoas qualquer uma. Isaías diz assim, olha, que as pessoas aqui é o nosso próximo. Isaías 56 diz que o próximo é esse, meus pequeninos irmãos aqui. Deus diz a Isaías, não adianta o jejum que vocês fazem. Só ler, se você quiser pode ler. Não adianta ficar trazendo jejum, oferenda, sacrifício, pomposidade, fumacinha para lá, fumacinha para cá. Não. Eu quero que vocês cuidem da viúva, que vocês cuidem do órfão, que vocês sejam gente, que vocês tenham um coração entregue para abençoar os outros. Aí sim, o que vocês fazem. E lá é o próximo. Então, para quem acha que é só os irmãos da igreja, eu vou dizer, lá aumentou o próximo. Quem que é o próximo nosso? Pode ser o irmão, pode ser o outro. Então, se isso não passar pelo nosso, determinar o foco da nossa agenda, nós estamos realmente com problema. Segundo, em último lugar aqui, a agenda da igreja precisa colocá-la mais como sinal do que como símbolo do reino de Deus. Tudo que nós fizermos, a igreja, tudo que eu fizer como membro da igreja, tem que capacitar essa igreja para atrair pessoas e comprometer pessoas com as coisas de Deus. E comprometer pessoas com outras pessoas, com cuidado de outras pessoas. Então, Jesus quer que nós sejamos conhecidos porque nós amamos Ele. E Ele diz, quando você me ama, não tem jeito de amar sem passar pelo amor da outra pessoa. Não tem jeito. Quando você amou aquela pessoa, aí você mostrou que você me amava. Quando você teve preocupação com as pessoas, aí você realmente garantia que você me amava, que você pertencia a mim. Então, 3 coisas interessantes: agenda, foco em gente. Nunca esqueça isso, porque aqui está escrito. Aqui, tão sério, que esse foco salva, esse foco questiona a nossa salvação de verdade,
esse foco afirma a nossa salvação. Aí nós vamos falar, salvação não é pela fé? É pela fé sim, mas salvação não é simplesmente um assentimento, como você disse, você usou essa palavra, um assentimento. Porque está lendo muito João Wesley, esse cara. É um assentimento, assim, aceitei a coisa. Salvação pela fé tem implicações morais, implicações religiosas, implicações práticas. Aceitar Cristo, a salvação dada por Cristo, tem implicações em toda a nossa vida. Então é o seguinte, não tem condição de você dizer, sou salvo, está garantida, da minha parte a minha salvação está sendo aproveitada, se eu e você não temos o menor apreço por pessoas. Tem jeito. Então é tão sério esse foco que ele coloca em risco a nossa salvação da nossa parte. Da parte de Deus, não. Da parte de Deus a salvação é um dom gratuito, sem nenhum arrependimento. Da nossa parte está aqui. E tudo que Deus está falando de condenação, está falando, você escolheu. Eu estou indo. Olha, parte de mim maldito. Maldito por quê? Porque eu escolhi. Por que o outro foi bendito? Porque o maldito escolheu. Quer dizer, é uma coisa que eu faço. Então, a agenda é foco em pessoa. Qualquer outro foco desqualifica a nossa agenda e a agenda da igreja. E por último eu queria dizer o seguinte, que a igreja precisa colocar a agenda da igreja, as nossas decisões, minha, do conjunto dos irmãos, dos nossos concílios, precisa colocar a nossa igreja mais como um sinal do reino. Tem um teólogo chamado Coutinho, que ele diz o seguinte, que tudo que nós fizermos, vou falar em termos assim, do dia a dia, ele fala mais complicado, tudo que nós fizermos, a forma das coisas que nós usarmos, para tudo que nós fizermos em prol da igreja, não pode velar a presença do Espírito Santo no seio da igreja, agindo na igreja. Então, se você tem uma escola, essa escola não pode reduzir-se à escola. Ela tem que revelar a presença de Deus, o Espírito de Deus. Se você tem um comércio, você faz alguma coisa, isso que você faz. Tá. Se você tem um conjunto musical na igreja muito legal, como esse que nós ouvimos hoje, que canta, não pode se esgotar no conjunto. O conjunto é apenas uma forma diferente que existe para que Deus seja percebido, honrado e glorificado. E assim são todas as coisas. Então o sinal é esse. A igreja como um sinal, ela não pode reduzir-se a si mesma. Tudo que ela fizer tem que estar de acordo com a vontade de Deus e deve manifestar principalmente isso que Jesus está falando aqui, que nós amamos pessoas, que as pessoas são os elementos mais importantes para nós. Então, o que eu convido os irmãos a fazer é voltar-se para a palavra de Deus. Eu não se preocupar muito comigo, não. De jeito nenhum. Não deve se preocupar com o que eu disse. Se preocupe com o que Jesus disse na palavra. Eu peguei uma parte desse texto. Você pode pregar diferente, mas eu penso assim, que o eixo desse texto é o seguinte, se as pessoas não são compreendidas como elas são, se elas não são valorizadas como elas são, nós corremos o risco de sermos apenas um símbolo, de termos muita atividade, de fazermos muita coisa, estarmos tão envolvidos com coisas que nos afastou do foco, que quando nós percebermos, já é tarde demais. E a gente pode até achar que estava dentro daquele foco. E Jesus está dizendo, pessoas. E eu quero dizer, aquele que nos chamou para cuidar de pessoas, nos qualifica, nos capacita, nos dá sabedoria e nos faz vencedor junto dessas pessoas. Não desista. Jesus disse. Ao invés da gente ouvir o que ouvimos aqui no fim, vamos fazer de tudo para ouvir. Venham benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes está preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupa e vocês me vestiram.
estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Talvez a grande preocupação que nós temos é o seguinte: vamos ter que dividir o que nós temos com essas pessoas. Mas eu digo para você, a maioria das pessoas, eles querem ser ouvidos, as pessoas querem ser amadas, querem ser respeitadas e querem ser valorizadas. Mais do que a gente imagina que eles querem que nós temos. O que eles precisam de fato é coisas que saem da nossa vida por causa do amor de Jesus e que faça muito mais diferença do que as ostentações que o mundo oferece. Mas eles precisam de cuidar. Deus abençoe. Lisboa, obrigado, viu?